Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Tudo bem? Eu quero deixar uma palavra para a vossa meditação. Se encontra em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4, e nós estaremos fazendo uma leitura bíblica da preciosa palavra de Deus, a oração dos primeiros cristãos. Atos capítulo de número 4, versículo 23 diz-nos assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi, porque enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, e os reis da terra se levantam. Os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia descido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo Filho Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui está, portanto, a preciosa palavra de Deus, mostrando sobre o poder da oração. E eu creio no poder da oração. A oração tem muito poder. Nós vimos aqui no início da igreja primitiva, nós vimos que os discípulos estavam com uma fé forte. Os discípulos estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Isso ocorreu após o Pentecoste. Depois do Pentecoste, aqueles servos do Senhor mudaram de uma maneira extraordinária. Porque antes eles não tinham essa coragem. Antes eles não tinham essa determinação. Antes do Pentecoste, eles não viviam essa vida. Por isso que eu quero pregar nesta manhã sobre o valor de viver no Pentecoste. O valor de viver no Pentecoste. O crente pentecostal, que ele crê no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo, a sua vida nunca mais é a mesma. A sua vida muda. Ele passa a ser corajoso. A Bíblia diz que eles anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, com audácia. Porque após o Pentecoste, o primeiro pregador que pregou um sermão que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor foi Pedro. Pedro, aquele que antes do Pentecoste negou Jesus. Mas depois do Pentecoste, depois do poder do Espírito Santo, ele agora não nega mais Jesus. Ele agora começa a dizer assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então vimos aqui que eles receberam o poder pentecostal. Eles receberam o poder do Espírito Santo. E agora eles estavam com um ministério eficiente. Eles agora estavam com um ministério poderoso, porque estava revestido do poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, quando nós nos revestimos deste poder, nós começamos a ter coragem, nós começamos a ter ânimo, nós começamos a ser avivados, nós começamos a ser capacitados, porque a capacitação, ela vem do querido Espírito Santo. E
Outra coisa acontece quando o crente está revestido do poder do Espírito Santo. Ele ora com fé, ele ora com ousadia, ele ora com confiança, como aconteceu aqui. Eles oravam a Deus para que Deus intervisse, para que Deus manifestasse o seu poder, para que aqueles homens que estavam perseguindo reconhecessem o poderio do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia Sagrada, oh glória, que de repente, quando eles terminaram a oração, a Bíblia diz que o lugar se moveu. Pois diz a Bíblia Sagrada, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia, ou em outras palavras, corajosamente, eles anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Eles anunciavam a palavra, eles pregavam a palavra, eles por certo diziam: Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. E você que está ouvindo esta palavra, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesta manhã é o momento de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois quando aceitamos o senhorio de Cristo, quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e como Senhor da nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque nós temos que ter uma certeza da nossa salvação. Oh, maravilha! Que esta palavra venha tocar em cada coração nesta manhã, o qual o Espírito Santo me concedeu. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.